Bora pra aula 3, calma, você tá vendo aqui tudo texturizado, tudo produzidinho. Bom, já adiantei algumas coisas aqui, mas como eu disse que ia fazer para deixar a aula mais dinâmica, eu vou te mostrar na íntegra tudo que eu fiz, as texturas que eu apliquei, tá bom? E como eu fiz a humanização, fechou? Você seguindo as mesmas estratégias e o passo a passo que eu vou falando aqui, você vai ter o resultado semelhante, tá bom? Isso não vai interferir. A primeira coisa que eu vou te mostrar é como eu posicionei certinho o meu HDRI, tá? Eu deixei com o tamanho aqui de 2.9, posicionei ele um pouco à frente, ó, mas não tem problema, porque isso não vai aparecer na nossa imagem. A rotação eu deixei com 65 aqui, ó, e aqui no 0. Ficou dessa forma aqui, tá? Consegui deixar bem amplo, como se estivesse bem longe o morro, tá? Coloquei na camada do HDRI diurno. Coloquei aqui pequenininho um avião, lá na frente um helicóptero, como se ele fosse passar bem perto lá do morrão grandão. E centralizado aqui, por que centralizado? Eu coloquei dois pássaros, tá? Porque eles fazem essa rota e tem que tomar cuidado para eles não entrarem lá dentro. Essa humanização, você pode estar colocando mais pássaros, mais aviões, já fica bem legal para humanização, porque né, o HDRI é uma imagem, infelizmente ela não é animada, então vai ficar tudo estático. Para o render fica perfeito, né? Para animação as coisas estáticas não fica tão legal assim, então é importante dar alguma vida para essa imagem. Bom, para o noturno eu não coloquei nada, eu só coloquei o HDRI mesmo. E aí eu coloquei ele nessa rotação aqui, de 88, com esse tamanho, 2.1, e fiz a mesma coisa, deixei passando um pouco, já que não vai aparecer, tá bom? Texturas. É o seguinte, eu vou falando quais texturas eu apliquei, mas eu usei a paleta de cores aqui, do rosé, do cinza e do branco. Seria interessante que cada aluno desse o seu toque, né, o seu tempero ali, fizesse a sua paleta de cores para esse projeto, para a gente ter várias imagens do mesmo projeto, porém com cores diferentes, aspectos diferentes, tá bom? Primeira coisa, antes de texturizar, você vai colocar o globo de reflexão aqui centralizado na sua cena. Por quê? Porque ele corrige o reflexo. Eu vou apagar aqui para você ter noção, tá? Vou apagar, olha a forma que fica. O azulado do céu, né, as nuvens, fica refletindo nas nossas coisas, né, nos espelhos. Não fica nada realista, olha só. O espelho aqui, fica essas nuvens. Então, sempre que você for configurar os materiais, para você ter o aspecto real ali de como é o reflexo, você centraliza um globo de reflexão aqui. Reflection Control. Sempre que você for aplicar uma textura, não esqueça, nada é 100% reto. Então é muito importante você vir aqui e aplicar um pouco de bordas. Olha a diferença. Vou aplicar. E aí a gente tem um aspecto mais real do nosso material, né? Porque nada é 100% reto. Se eu vir aqui, ó, e tirar, fica esquisito. E eu colocando essa bordinha, a luz até percorre melhor pelo material, olha. Aqui eu coloquei um metal, certo? Bastante refletividade, colorização aqui no rosé, um pouco de polimento para não deixar ele tão reflexivo assim. Eu dou esse aspecto mais fosco nele também. Bom, aqui eu utilizei um tecido e fiz a mesma coisa, apliquei a borda, tá? E outra tática bem legal para melhorar as sombras dos materiais é aplicar um pouco de envelhecimento, tá? Mas bem pouco mesmo, ó. Isso dá um realce nas sombras, tá? Todo material eu faço isso. Olha aqui, esse exemplo. Vou tirar as bordas. Olha só a diferença, principalmente nesse aqui, é gritante. Eu
consigo dar muito mais realismo aplicando a borda. E se eu tirar o envelhecimento, ó, olha como eu não simulo uma sombra. Então é importante colocar um pouquinho de envelhecimento e borda em todos os seus materiais. Aqui eu coloquei o tecido do Lumion mesmo, tem vários tecidos. Aqui eu coloquei esse primeiro vidro. E uma dica que eu dou para vidro, não esqueçam de na borda colocar outro material. Para vocês aqui no Lumion, colocar um outro vidro. Porque é assim na vida real, né? Não é a mesma cor, tem esse recorte do vidro. Isso deixa bem mais realista, ó. Também fiz a mesma coisa aqui. Bom, aqui no piso eu coloquei como se fosse tipo um porcelanatão aqui do Lumion mesmo. Aumentei bastante o reflexo, tá? O reflexo ainda não está 100% real, a gente arruma isso lá no efeito. A primeira coisa muito importante é estar colocando o vidro aqui, e esse vidro eu costumo colocar esse mesmo, que é mais leve. Aonde vai ser luz, que é aqui na sanca, eu coloquei o material padrão, mas pus emissivo, certo? O emissivo aqui, emissivo nas lampadinhas também, e no nosso lustre, que também só copiei aí, só fui copiando o material. Aqui também apliquei borda, envelhecimento, fiz a mesma coisa e eu adicionei um alumínio e um cromado para essa torneirona. Aqui eu só coloquei o material padrão, mas aí eu apago o mapa e crio um mapa do... Não apago na verdade, eu só aplico aqui o mapa do Lumion para dar um pouco de relevo, tá? Aplico o envelhecimento para dar um pouco de sombra. Aqui nessa panelinha, mesma coisa, eu coloco um cromado, o vidro, e aqui eu só apliquei a textura normal e fui configurando a cor. Aqui também é a mesma coisa, só no preto que eu apliquei um níquel e aqui um metal. Fechou? Nesses ripados é muito importante você pôr o envelhecimento, porque se você não pôr, olha lá, a gente nem vê direito. Aí pondo o envelhecimento a gente simula essa sombra e eles ficam mais aparentes, mais evidentes. Tudo que é planta, eu também tenho uma outra dica para você, que é você vir aqui, colocar o material padrão, excluir o mapa, certo? Criar o mapa do Lumion mesmo, e aí que tá a grande sacada, para deixar esse material mais realista. A gente aplica bastante relevo, e aqui em serosidade a gente aumenta, e olha só o aspecto que já deu aqui, ó. Basicamente, a gente tem mais influência da luz na nossa plantinha, tá bom? Isso vai deixar ela mais realista. Aqui, eu só apliquei o material padrão mesmo. Quer dizer, na verdade nem apliquei, né? Mas é só copiar aqui e colar. Dessa forma, colar o material. Aqui também, material padrão. Aqui um alumínio e aqui eu deixei como tá. Aqui é a mesma coisa, olha só como é importante a gente estar colocando um pouco de envelhecimento. A gente nem vê que tem um corte ali. Colocando o envelhecimento, a gente vê. Aqui o material de tijolinho, tem vários tijolinhos legais aqui, só que aí eu alterei a cor dele. Apliquei uma madeirona escura aqui, um vidro aqui, né? Só que numa colorização mais acinzentada, que eu pus aqui, ó. Resumidamente, essas foram as texturas que eu apliquei, tá bom? Já é o suficiente aí para você se inspirar a aplicar as suas texturas. Agora vamos falar da iluminação. Iluminação, a mesma coisa. Nós temos iluminação no ambiente, no nosso projeto, saindo, indo lá para fora, certo? Mas também temos toda a iluminação do ambiente fora, né, externo, que está entrando dentro
do nosso projeto. Basicamente, o que que é? É a luz do sol, né? Eu já até pus a luz do sol aqui de uma forma que entrasse bastante, tá? Essa é a forma que mais teve luz natural aqui nesse ambiente. Mas fique tranquilo, porque você vai seguir essa mesma estratégia para interiores que não tem iluminação natural, tá bom? Que é a técnica de iluminação de apoio, que basicamente é a gente de uma forma, né, sem ser a luz do sol, trazer a iluminação externa para dentro do nosso ambiente, tá bom? Por exemplo, o azulado do céu, todo esse aspecto azulado dessa imagem, a gente vai trazer para dentro do nosso interiores. Fazendo o que? Coloquei junto com, aqui dentro da layer de HDRI, os spots de luz, né? Isso aqui se chama iluminação de apoio. Eu coloquei essas 3 iluminações de apoio aqui, certo? Posicionei dessa forma. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei aqui, deixa eu pegar essa por exemplo, coloco aqui, passo pra cá, né, dessa forma aqui, ou posso até ajustar a altura, e aí eu dou um tiro redirecionando ela lá pra dentro. E aí eu pego um azul que seja mais semelhante aí ao céu, né? E aí você pode estar fazendo isso e tá colocando no máximo umas 3 ou 2, ó, eu coloquei 3, tá? Eu posicionei fora do ambiente e dei o tiro para lá. Em uma dessas você também pode estar colocando uma cor mais quente, simulando o sol. Eu não coloquei, tá? Mas você pode fazer isso. E aí pronto, fazendo isso a gente já fez com que o nosso ambiente externo influencie lá dentro na iluminação. E essa tática é muito boa porque ela também realça as sombras, tá? Por exemplo, eu vou apagar, eu vou tirar a layer. Vou tirar a layer. Eu quero que você preste muita atenção nas sombras, nessas sombras aqui, ó, aqui em cima, tá? Nessas sombras aqui, na iluminação que tá aqui no teto. Olha só, olha essas sombras aqui passando. Também essas no chão. Eu vou tirar a iluminação, eu vou ocultar. Tá vendo que eu não tenho mais aquela iluminação de apoio aqui? Eu não tenho mais aquelas sombras. Eu não tenho mais, ó, olha aqui. Essas continuaram porque é do sol. Principalmente no teto. Olha como ficou muito mais realista a gente utilizar a iluminação de apoio, tá? O nosso HDRI, ele não está influenciando em nada. Ele não está influenciando em nada. Eu vou até pôr ele em outra camada, ó. Vou pôr ele em outra camada, pôr na camada 10 e tirar. Olha como continuou a nossa iluminação. Por quê? Porque são as luzes. Se eu apago as luzes, ó, nós não temos. Olha como ficou mais claro, mais nítido, só com essa técnica. Mais sombras, mais nitidez, certo? E aqui eu utilizei uma intensidade de 137, tá? Coloquei o ângulo de 137 e o brilho que está em 159, já está suficiente. Você também pode colocar as sombras no alto, que deixa a qualidade ainda melhor. Então é isso. Bom, deixa eu voltar o meu HDRI aqui e voltar ele para a camada que ele estava, porque lá na frente isso é muito importante. Tá, e na renderização noturna, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Olha só como mudou o aspecto já. E isso não tem nada a ver com o HDRI. Tá vendo que esse HDRI ele tem um aspecto bem roxinho? Olha só. A iluminação dos prédios está tudo muito roxo. O céu está meio roxeado também. A gente precisa trazer isso para dentro do nosso projeto. Como que a gente faz isso? Através da iluminação de apoio. Então, dessa vez, eu peguei de novo a lâmpada 30, posicionei aqui, utilizei aqui, ó, 109 de brilho e dei o tiro lá para dentro.
E aí eu consigo, né, coloquei a cor roxa e eu consigo dar esse aspecto todo roxão pro meu projeto, como se lá fora tivesse influenciando aqui dentro. Só isso já deixa a sua renderização mais realista, uns 50%, você pode ter certeza. Agora vamos falar das outras iluminações, né? A iluminação aqui dentro. Para isso eu já vou até colocar de noite aqui para a gente trabalhar melhor com elas. Deixa eu tirar o HDRI. Beleza, vamos iluminar o nosso ambiente agora. Primeira iluminação que a gente vai trabalhar, a primeira iluminação... A primeira iluminação que a gente vai trabalhar aqui é a iluminação do ambiente como um todo, tá bom? Porque a gente colocou emissivo nas coisas, mas esse emissivo ele só dá esse efeitinho iluminado aqui, ele não gera luz, ele não gera sombra. Então o que a gente precisa fazer? Iluminar de verdade. Então primeiro de tudo, eu coloquei espalhada pela sanca aqui 3 spots 20, tá? Coloquei essa colorização aqui, ó, um pouco amareladinha, bem pouco mesmo. Espalhei aqui pelo cenário dessa forma. Vou até selecionar. Coloquei um brilho aqui de 11, tá? Eu vou falando por cima, você vai seguindo como inspiração. E lá do outro lado, eu também fiz a mesma coisa, tá? Mas só essa iluminação não é suficiente, certo? Porque aqui, ó, é longo esse caminho e eu não posso ficar, né, preenchendo com um monte de spot aqui, não vai ficar legal. Então, para servir de apoio, eu coloco lá dentro uma line light, né? Eu coloquei esse brilho aqui, ó, 1206. Coloco uma aqui, coloco uma aqui, coloco uma aqui também e coloco uma aqui também. Tá tudo com o mesmo brilho, tá bom? E aqui no meio, para gerar sombra aqui, tá? Eu coloquei duas lamp 20 também com o 32 de brilho. Fechou? Já dá muita diferença, gente. Deixa eu voltar. Beleza. Aqui no nosso lustre eu coloquei aqui em cima uma lamp 24 com o brilho de 41, redirecionando para baixo para a gente ter essas sombras desses arco maluco aqui, redondo. Fechou? E aí é bom que a gente tem toda essa sombra, ó, das cadeiras, tá? Sem esse spot aqui a gente não tem nenhuma dessas sombras. Aqui na nossa ilha, como eu disse, só colocar o emissivo não vai servir de nada. Então eu espalhei a lamp 15 com 132 de brilho, mais amareladinho, tá? Que geralmente nas cozinhas é bom que seja assim. E também eu posicionei lá dentro uma área light, bem pequenininha, tá? Com um brilho de 28, para dar um efeito aqui de que realmente está saindo iluminação de dentro do spot. Fechou? Fica bem legal também. E aí você fazendo isso, você não precisa nem colocar emissivo, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem iluminado aqui? Bom, por enquanto é só. Essa é a iluminação que eu utilizei em todo o ambiente. E ela fica ainda melhor quando a gente tem a iluminação de apoio. Olha só, tem contraste do amareladinho, do branco com o roxo. E já dá até para renderizar, ó. Assim já está mais realista do que muitos resultados que a gente vê. Só trabalhando a iluminação. Vamos lá, continuando. Agora a luz na ilha, né? Aqui eu só coloquei uma line light e dei uma rotacionadinha nela pra cá, ó,
48, para que dê esse efeito dela saindo. Eu coloquei o brilho de 105 e ela mais alaranjada. A luz da churrasqueira, aqui tem um macete. Se eu for em efeitos aqui colocar o fogo, como foi o que eu fiz, não é suficiente porque esse fogo não gera luz. Aqui, ó, essas foram as configurações que eu utilizei nesse fogo. Foi o mais realista que eu consegui chegar. Não é suficiente, então para gerar essas sombras aqui, ó, foi necessário eu colocar uma lamp. Então eu coloquei um spot 6 aqui, ó. E aí eu gerei toda essa sombra maluca. Fechou? Outra coisa que eu trabalhei, luz dos armários, dei aquela mesma rotacionada, coloquei uma aqui, 105 de brilho, alaranjadinha, coloquei uma aqui em cima e uma nessa parte, todas com 105 de brilho, alaranjada. Tá bom? Você pode estar repetindo esses mesmos processos. E a luz do pendente, que eu fiz aqui. Eu precisava gerar muita sombra aqui, porque tem muitas lampadinhas. Então eu coloquei uma lamp 6 aqui, uma aqui e uma aqui. E eu consegui ter esse resultado. Eu posso até colocar uma outra aqui embaixo, ó. Mas acho que assim já ficou legal. Bom, agora a gente vai visualizar tudo junto. Ah, uma coisa que eu esqueci. Tem um foguinho na panela e eu coloquei em uma outra layer a fumaça, bem de leve, que tá tudo aqui, ó, em efeitos, tá? Aqui tem efeito de fumaça, de fogo. E essas foram as configurações para esse foguinho aqui e para essa fumaça, essas configurações. Visualizando tudo junto, esse foi o resultado. E apertando F8, a gente vê esse resultado com as sombras aplicadas, olha. Vamos ver como ficou diurno. Só que diurno eu acho que a gente pode apagar a iluminação, ou não. Acho que não, né? Ah não, na verdade é porque aqui a gente vai, no diurno tem a iluminação do sol, né? Então realmente não precisa da iluminação do ambiente, tá? Mas aí a gente faz um teste, sem e com. Fica até melhor, né? Com ela tem mais sombras, fica legal também. Bom, isso foi o que eu fiz com iluminação. Se você seguir essas dicas, você tem o mesmo resultado com a iluminação. E agora, de uma forma mais detalhada, agora sim fazendo junto com vocês os presets diurnos e noturno. Bora lá. Então você acha que um bom preset já é suficiente para o realismo da imagem? Bom, você está errado. O preset ajuda bastante, é muito bom. Tem gente que é contra o preset, mas a verdade é que se você tem a receita do bolo, né, você pode continuar usando essa receita, só que, né, cada bolo ali vai funcionar de uma forma, então é importante você saber que alguns dos ingredientes você precisa alterar, tá? É assim nos presets, cada projeto funciona de uma forma. Você pode estar utilizando, mas é muito importante saber o que você vai precisar alterar. Então, eu não vou só te ensinar a usar o preset pronto. A gente vai elaborar juntos esse preset para você entender as ferramentas, tá? Porque, assim, eu gosto de utilizar os presets, tanto é que eu deixo de bônus 15 presets na biblioteca Brasileirando Lumion, né? Eu não precifico eles. Tem diurno, entardecer, tem de tudo lá. Porque, de uma certa forma, mesmo que tem gente que não gosta, ele otimiza muito o nosso trabalho, tá bom? Mas não é suficiente, por quê? É um conjunto de humanização, iluminação e preset. Se eu fazer essa humanização boladona aqui com HDRI, mas não trabalhar a iluminação, a imagem ainda não vai ficar boa, certo? Se eu trabalhar a iluminação aqui bacana, mas lá fora eu só coloco árvore, uns prédios maluco ou aqueles background que todo mundo utiliza, também não vai ficar diferenciado. E se eu fizer as duas coisas e não trabalhar um preset legal, também não tem um bom proveito.
Então essas três coisas trabalham juntas, essas três coisas são muito importantes. Bom, aqui eu já escolhi algumas para adiantar alguns ângulos, tá? Ó. Escolhi dois porque a gente vai aplicar os dois presets e os demais aqui, de uma forma em que depois a gente recortando para o Instagram, ó, fica bem legal. Também essa daqui, também essa, para os stories, ó, vai ficar nesse quadrante aqui, e uma pra gente ver a vista lá fora. Esse ângulo nem ficou muito legal, mas é mais pra gente ver a vista como o HDRI funciona. O primeiro item que a gente vai pôr aqui, o primeiro efeito, é aqui em câmera, os dois pontos de perspectiva, né? Ele deixa a nossa cena mais reta. Aqui eu já coloquei uma imagem para vocês verem. Olha a diferença. Sem perspectiva, com perspectiva, né? É muito importante a gente aplicar esses princípios da fotografia, né? Deixar a imagem mais reta, mais dentro do enquadramento. Então é muito importante dois pontos de perspectiva. Depois, o luz do céu, aqui em avançado, que é o que dá realismo para nossa imagem. O luz do céu ele puxa o brilho do céu para dentro do nosso projeto, tá bom? Ele puxa esse brilho. Aqui em saturação, por exemplo, é a cor do céu influenciando dentro do nosso projeto. Então, quanto mais saturação a gente coloca, mais a cor do céu vai estar aqui presente no nosso cenário. Então, vou aumentar o brilho e a saturação eu vou deixar aqui mesmo, tá bom? E que eu vou colocar em alto, que é importante, a qualidade. Depois eu vou colocar o Hyperlight. O Hyperlight basicamente é isso daqui que está acontecendo, ó. A luz do sol está pegando nesse carpete vermelho e a iluminação da parede aqui, ó, tá puxando a colorização do carpete. É como se fosse o rebatimento da luz. A luz vai batendo aqui, que bate aqui, que bate aqui, e além disso puxando as cores do objeto, tá? Então é muito bom também. Vou deixar aqui na metade mesmo. E do Lumen 11 para frente, se eu não me engano, a gente tem a opção de dois cliques a gente vê o preview, de deixar ativado o preview do Hyperlight, tá? Vamos fazer um preview sem o Hyperlight. Olha aqui, presta bem atenção. Agora com o Hyperlight, a gente tem as cores, ó, bem mais nítidas na nossa imagem. Outra coisa que a gente vai utilizar é a sombra, tá? A sombra, o Omni Shadow é sabe o quanto escura essa sombra vai ser, tá bom? Aqui eu vou deixar o Omni Shadow em 0.1, acho que tá bom, ó, para não ficar tão escuro assim, tão chapada essa sombra. E o brilho, né? Se eu aumentar o brilho, a luz do céu e o Hyperlight não vai aparecer tanto. Então eu diminuo esse brilho. Você pode achar que fica estranho, mas não. Olha a diferença, ó. Olha quanto brilho, quanta sombra. Se eu aumento esse brilho, a gente perde isso, tá? Então vamos deixar só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Depois a gente vai aplicar aqui o reflexão. Ativar o Speed Ray. A pré-visualização a gente vai deixar apagadinho. E aí a gente vai configurar aqui os nossos planos de reflexão, tá bom? Aonde tiver reflexo, a gente coloca. Tá bom? Vou colocar aqui. Colocar nos vidros, tá bom? Nesse ângulo, vou colocar aqui. Não aparece tanto, mas se você não quiser colocar, tudo bem. Em outros ângulos que aqui aparece mais, você pode estar colocando. E nesse vidrão brabo aqui, ó. Fechou, acho que tá bom. Isso deixa a nossa cena muito mais realista também, ó. Eu vou ativar aqui. Os reflexos ficam mais realistas, fica bem melhor. Se você quiser estar aumentando o reflexo desse vidro,
pode aumentar também. Eu não aumentei tanto para aparecer a vista lá fora com mais nitidez. Fechou? Próximo efeito que a gente vai colocar é o aberrações cromáticas, que é um efeito que a gente tem na vida real, nas lentes das câmeras, aquela pequena distorçãozinha que tem. A gente coloca um pouquinho só. Próximo efeito é a correção de cor, indispensável, muito importante também, que é onde a gente configura a questão de temperatura, brilho, contraste, tá bom? Eu não vou mexer no contraste, nem na saturação, mas para essa imagem aqui a gente está fazendo primeira noturna, tá? Então eu vou tirar, vou deixar ela mais fria, tá bom? E como a gente está fazendo a noturna primeiro, deixa eu inclusive tirar o sol aqui, que é melhor para visualizar. Beleza. Deixei ela um pouco mais fria, ó. Porque quente não vai fazer sentido, tá? E aí agora a gente vai escolher os céus reais. É muito importante esse efeito também. E claro, tá escolhendo um céus reais que seja noturno, e eu gosto muito do evening. Tá? Os céus reais ele não vai influenciar tanto aqui, mas eu gosto de colocar porque você vai poder utilizar essa mesma didática para quando for renderização externa. E aí os céus reais vai aparecer de fato. Outro efeito que a gente pode estar utilizando é o profundidade de campo, para a gente dar um desfoque nessa parte aqui, porque a qualidade da imagem não está tão boa, e aí a gente pode dar uma disfarçadinha nisso. Ou se não, a gente pode desfocar esse primeiro plano aqui, ó. Então vamos lá, profundidade de campo. E aí a gente vai configurando, aumenta a quantidade. Olha, isso é muito bom para trabalhar profundidade, tá bom? Porque se eu desfoco aqui, o cliente vai ter um foco maior aqui, ó, vai olhar direto para cá e por aí vai. E aí a gente vai encontrando uma distância que seja ideal. Eu no caso quero, né, dar uma disfarçada na imagem. Então, pronto, já deu um desfoque lá. Só tem que tomar cuidado para não desfocar o projeto. Aí a gente tem que ir no sentimento até encontrar aqui perfeitamente. Desse jeito, deu um desfoquinho lá. Olha só. Pronto. Show! Pera aí que tá pegando nos bancos ali. Aí. Dá um desfoquinho bacana aqui. Também é bom fazer isso no Photoshop. Ah, eu vou dar umas dicas de Photoshop também na última aula. Próximo efeito que a gente vai utilizar muito importante é o de visibilidade da camada. Por exemplo, não quero que apareça esse HDRI na iluminação dele. Eu apago. Não quero que apareça a luz do pendente, a luz dos armários, tá bom? E esse efeito de visibilidade da camada vai ser muito, mas muito importante para quando a gente for fazer a nossa animação e animar essas luzes, tá? Então coloco visibilidade da camada, tiro o HDRI diurno e habilita o HDRI noturno, olha. Bom, outro efeito aqui é o reflexões de lente, aquele efeito desses raios aqui que a luz dá na lente da nossa câmera. E aí você vai aumentar aqui, ó, o brilho mestre, tá bom? Olha só o efeito que dá lá. Você vai colocar o brilho mestre aqui mais ou menos, a gente não pode pôr muito, 0,7. A quantidade de bloom, vamos deixar em 0,5 mesmo. E aí a gente vai no sentimento, vai vendo o que fica melhor. Aqui tem que ser no máximo. Olha lá, ó, a rotação do traço. A gente escolhe até, não sei se está dando para ver porque está bem sutil. Esse efeito é bom utilizar ele de forma bem sutil.
Contagem do traço é quantos traços vai ter. A gente não precisa pôr muitos. Mas eu vou pôr bastante para ficar bem nítido aqui. Aqui a gente pode deixar sem nada. E aqui eu não vou mexer. E olha só o efeito que deu. Vamos ver? As luzes elas dão uma estourada. Isso fica bem legal. Geralmente a gente tem que fazer isso no Photoshop, ó. E a gente já faz aqui. Próximo efeito é o nitidez. Pra deixar a imagem um pouco mais nítida, tá? Mas a gente não pode exagerar muito, senão fica muito artificial. Outro que a gente vai colocar é o print poster aumentar, que é quando a gente for renderizar em alta qualidade, né, nas qualidades maiores lá do Lumion, nessas daqui, se a gente não pôr esse efeito, ela vai ficar meio pixelada, meio distorcida. Então é muito bom a gente colocar esse efeito. Profundidade de campo vou aumentar um pouco aqui, ó. Que eu não tô chegando lá nos prédios. Vou ter que apertar o Shift. Aí, agora eu diminuo aqui. Show! Se você quiser configurar de uma forma que fica borrado aqui, também fica legal. Então a gente terminou aqui o nosso efeito de noturno. Foi muito rápido, muito fácil de fazer. Agora a gente vai copiar ele, colar aqui. E como eu disse, agora a gente já entendeu a receita, a gente pode utilizar ela e mudar alguns ingredientes, mudar alguns temperos. Tá? A primeira coisa que a gente vai vir em visibilidade da camada, tirar o HDR noturno, colocar o HDR diurno, tá bom? Olha, já mudou tudo. Só que aí na correção de cor, a gente precisa de deixar ela mais quente. Você pode estar deixando ela bem mais quente, eu vou deixar aqui em 0.0 mesmo. E aí a gente já configurou. Deixa eu ver o contraste. Você pode estar colocando um pouco mais de contraste, ó, fica bom. Tirar um pouco a saturação ou até mesmo aumentar, mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Depois os céus reais, a gente precisa colocar um céu para aquele efeito de luz do céu puxar um azulado, né, de dia. Então vou pôr o Clear 1 aqui. E outra coisa, lá em luz do céu, eu vou aumentar a saturação para ela pegar ainda mais esse azulado do céu e trazer para dentro do meu projeto. E claro, a gente não pode esquecer do nosso querido sol, porque o sol dos céus reais a gente não mexe com muita precisão. Se eu ficar, por exemplo, rotacionando aqui, ó, para ele entrar, pode até ser que fique legal, mas eu gosto mais de utilizar o sol daquele outro efeito, porque a gente tem uma precisão melhor para mexer. E aí a gente vai estudando, né, uma rotação aqui que seja melhor, que o sol entre dentro do nosso projeto. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Esse efeito aqui, ó, é por causa da reflexão de lente que a gente tinha colocado. Então talvez pro diurno a gente tenha que tirar. E assim já entrou bastante sol na nossa cena, ó. Show. O brilho eu vou deixar em 0,7 mesmo. E o reflexões da lente, acho que fica melhor se a gente tirar nesse caso. Outro efeito que a gente pode estar colocando para finalizar essa parte é o de sobreposição de imagem. Só não lembro onde que fica, peraí. Sobreposição de imagem. Por quê? Porque aí a gente vai colocar aquelas proporções do Instagram pra gente fazer postagens e ela já tá e a imagem já está com o ângulo certo lá, a resolução certa. Então vou vir aqui, ó, a resolução de Instagram. Tem de feed, tem de stories, tem de tudo. Aqui eu vou aplicar, na verdade, vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar para te ensinar a colocar o preset aqui. Para colocar o preset é bem fácil, só você vir aqui em arquivo, carregar efeitos
E lá no efeitos que eu disponibilizo, né? Ali, workshop, arquivos, presets. Coloca aqui, ó, diurna. E aí você pode estar na sobreposição de imagem, tá colocando a resolução que você quiser. Nesse caso eu coloquei de stories, ó. E já ficou desse jeito. Bem bacana. Mas você pode estar colocando de qualquer uma outra. Por exemplo, aqui. Outra forma que você pode fazer é copiar o efeito. Colar aqui. E na sobreposição de imagem, eu vou colocar a quadradinha, a resolução quadradinha. Eu posso estar até fazendo um ângulo de novo aqui, mexendo no enquadramento. Fechou? Aí você vai copiar esse efeito aqui e colar nas suas demais cenas. Fechou? Colocar a sobreposição de imagem, fazer a resolução do Instagram e pronto. Nosso preset tá chique. É isso. Essa é a base. Essa é a nossa receita. E aí, na próxima aula eu vou te ensinar a fazer os takes animados, né? A gente percorrer a nossa câmera aqui, montar alguns takes, já vou dar algumas dicas também. E fazer a nossa animação, dar movimento, dar vida para esse cenário aqui. Então, te vejo na próxima aula.